dia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né? Eu e o Pedro. Pedro pegou a chupeta da Laura. Né, filho? Pegou a chupeta da Laura, foi? Oi, dona Delmina. Oi, Zé Luiz. Oi, Lidiane. Bom dia. Oi, Kátia. Vamos dar bom dia, Bê? Bom dia, pessoal. Laurinha tá dormindo ainda. Fala bom dia. Fala. Oi. Oi. Tá bom. Oi serve. Oi serve. Oi. Bom dia, pessoal. Oi, bom dia. Que foi? Hã? Tá com sono, né? Acabou de acordar. Pode usar a sua chupeta. Oi, Elaine, bom dia. Pode usar a sua chupeta, não tem problema. Bom, vamos lá. Desce, desce, pega. O papai pegou, toma. Hoje tá azedo, sabe? Vem no colinho. Vem no colinho da mamãe. Pronto. Toma aqui. Vamos começar nosso evangelho. Você vai me ajudar a ler? Oi, Priscila, bom dia. Oi, Naná. Oi, Cecília, bom dia a todos. Viu, seu Ari? Bom dia. Vamos começar? Você vai me ajudar? Bernardo vai me ajudar, Bernardo? Bê vai. Então vamos, hein? Não vai não? Tá bom. Não tem problema não. Bom, eu vou começar. Vou fazer a leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Já até deixei marcado. Ainda do capítulo 17, Sedes Perfeitos. Item 10. Tá? O tio Ricardo entrou. Fala, oi, tio Ricardo. Bom dia. Pode falar. Do item 10, do capítulo 17, Sedes Perfeitos. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevei o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Diferente da semana passada, eu vou parar aqui nesses 2 parágrafos para fazer um comentário e depois eu sigo a leitura. A gente aqui nessa passagem é convidado a fazer a substituição dos pensamentos. Porque temos pensamentos ruins, obviamente, todos temos, né? Temos pensamentos, principalmente quando a gente é contrariado, quando a gente é aborrecido, a gente entra numa vibração muito ruim. Por mais curta que seja, mas a gente ainda se perde nesse tipo de vibração. Então, a gente é chamado aqui, a purificar, pois, os vossos corações. Numa figura de linguagem, tirar do pensamento os pensamentos mundanos de vingança, de inveja, de raiva, muitos de ódio, de mágoa, né? Para tentar aliviar
o coração e elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Então a gente vive chamando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Jesus, ore por mim, doutor Bezerra de Menezes, me cure, cure alguém da minha família. Mas a gente ainda insiste em ter determinados pensamentos. É difícil pra caramba. A gente falou semana passada sobre o perdão. É difícil pra caramba você controlar para não entrar numa vibração ruim, né? A gente, vez ou outra, cai. E quando percebe, já está invadido por pensamentos ruins. Eu vou dizer um exemplo particular da política. Eu agora estou me abstendo de ler determinadas coisas. Eu tenho a minha opinião política, acho, sinceramente, que há muito tempo vivemos dias estranhos, mas eles se intensificaram e essa polarização não está sendo bacana. Só que, além de não ser bacana para o país, porque está havendo uma disputa política de interesses de uma pequena parte da população, pessoalmente não estava sendo bom para mim, porque eu estava me indispondo, eu estava me aborrecendo com familiares que pensam diferente de mim e que querem impor a sua orientação política. Até aqueles que pensam semelhantes a mim estavam entrando num processo de fanatismo que também não estava sendo legal. Então eu estou me controlando para não nutrir sentimentos ruins. Porque durante muito tempo esses sentimentos me invadiram. E não vai alterar em nada. Não vai alterar o curso do rio. Não é eu ser omissa. Não é que eu não entenda ou perceba a situação. Mas é não nutrir esse sentimento que estava me fazendo mal na minha vida, no meu dia a dia, com as pessoas que eu quero bem, com as pessoas que eu amo, porque pensam diferente. Então, assim, eu tô fazendo um trabalho comigo. Eu tô tentando absorver o que é bom. De verdade. Ainda tô com muita dificuldade de encontrar alguma coisa boa, mas eu tô tentando absorver o que é bom e não recriminar aqueles que enxergam o que é bom nesse cenário, tá? A mesma coisa, você se indispõe, de repente, por exemplo, com o marido. Você vai ficar remoendo aquilo o tempo todo? Aí você pede a Deus que pacifique, que apazigue a sua casa, o seu lar. Mas vira e mexe, sai faísca. Então, como é que você quer que a intervenção, que a intercessão dos bons espíritos aconteça na sua vida? Você precisa pacificar seu coração. E como é que pacifica o coração? Alterando a frequência mental, né? Se eu só estou pensando mal, não tem como meu coração ficar pacífico. Não tem como eu viver num lar de harmonia se eu murmuro, se eu... Na minha terra a gente fala dou muxoxo, né? Se eu dou o dia inteiro. É complicado. É bastante complicado. E aqui fala, ó, não acrediteis todavia que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estamos vos obrigando a viverdes uma vida mística. Ah, Priscila agora tá com esse negócio de live aí, então ela não se aborrece. Oi, Ludmila, tudo bem? Que bom te ver aqui, Giovana, Daniele, bem-vindos. Luciana, tá aqui. Ah, Priscila agora tá com esse negócio de live e não fica com raiva, não perde a paciência. Agora ela tá, ó, zen. Não tô não. O fato de você tentar se autoconhecer, de você olhar para dentro, não significa que você tem que viver uma vida de celibato, uma vida, como eu posso me expressar, uma vida alheia aos acontecimentos. Nós somos da Terra e ainda temos muitos sentimentos que são provenientes desse planeta. Mas o que nós somos chamados? A ponderar esses sentimentos. Não abafar, não esconder, mas a entender que a gente ainda tem esse tipo de sentimento e começar
de maneira, ainda que lenta, mas contínua, a substituí-los. E a gente só faz a substituição e a exclusão definitiva quando a gente está muito bem resolvido, né? Ah, eu perdoei fulano, mas não quero mais olhar nunca mais para a cara dele. Então você não perdoou. Você está tirando ele da sua vida sem resolver um problema. Então isso é que a gente precisa pensar. A doutrina espírita, ela não nos convida, né? Os espíritos benfazejos, eles não nos convidam a viver uma vida de santidade, de abnegação e de renúncia. Mas eles nos convidam a todo instante a viver uma vida de transformação. E a gente só se transforma quando tem consciência daquilo que efetivamente precisa ser transformado. Quer falar alguma coisa? Na verdade, eu acho que é isso aí. Eu acho que a própria relação nossa, né, de família, dentro de casa, é muito isso. 4 meses dentro de casa. Mas a gente até que tá ganhando. Não, Ganhando estrelinhas. É isso que eu tô falando. 4 meses dentro de casa, eu acho que muita gente tá querendo se matar. E a gente não, né? A gente quer se matar só alguns momentos do dia. Não é o dia inteiro. E a gente aprende nessas horas, na hora que dá a raiva, na hora que dá o estresse, você consegue segurar, diluir, não aumentar isso, né? Não ficar se mastigando, se remoendo e levar de uma forma mais tranquila. Não quer mais, B? Não quer mais. B tá tomando café da manhã. É. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sedes alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Que me perdoem os puristas, né? Porque esse trecho aqui, ó, contando os dias para que falta entrar na posse da sua herança. Qual é a nossa herança? É estarmos num mundo mais elevado. Me desculpem quem acha diferente de mim, mas eu ainda não tô contando esses dias, né? Que seria pro desencarne, eu não tô contando esses dias ainda. Quem me conhece sabe que eu amo viver. Pode parecer uma incoerência eu acreditar que somos espíritos imortais, acreditar que existe vida após a morte, acreditar que todos nos reencontraremos, mas eu quero ainda permanecer na Terra. Então, eu nem vou tecer muito comentário sobre esse parágrafo aqui, tá? Não é, Bernardo? Enfim. A virtude não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo, em repelir dos prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Olha que sensacional. Muita gente fala assim, nossa, mas você é espírita e bebe cerveja? Bebo cerveja, tá aqui, ó. Não quer dizer que eu não tenha virtude. Repelir os prazeres que a vossa condição humana vos permite. O que a doutrina espírita e qualquer outra religião, ela nos convida a perceber os excessos. O excesso na bebida, o excesso na comida, o excesso no consumo, o excesso na exasperação. É isso que nós somos convidados, a perceber o quanto agimos, o liame, né? Entre o necessário e o supérfluo. E aí o supérfluo das emoções, quanto que a gente se exaspera, quanto que a gente perde a paciência. Quantas vezes do dia a gente perde paciência por pouca coisa. Minha avó que tinha mania de falar, não se chateia não, isso é café pequeno. Eu não conseguia entender. E realmente, tem muita coisa que é café pequeno e que a gente segue sendo cri-cri. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, elevei o pensamento a esse Criador e lhes peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que alcanceis êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Né, meu filho? A gente pede muito isso, né?
Que Jesus nos abençoe, que nos proteja, que Deus nos ampare e nos livre da prática de todo o mal, não é isso? Sim. Né, Bre? É. Não pode ser ranzinza, nem Bernardo? Pode ficar reclamando muito né? não da vida. O Bernardo não é ranzinza. O Bernardo, ele é... né? É, melhorou, né, Bernardo? Melhorou mesmo. Melhorou, amadurecendo, né, meu filho? Seja o que for que façais, remontai a vontade... eu sei. Remontai a vontade de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Ah, Priscila, eu não aguento. Às vezes eu fico com uma raiva, me sobe aquela coisa. Lembra de Deus. Aí lembra, eu vou voltar naquele nesse capítulo aqui de trás. Você vai entrar na posse da sua herança, você vai desencarnar, enfurecida. Já pensou que vergonha que você vai passar? Chegando lá, sendo recebida pelos benfeitores espirituais. Olha, minha tia Nilza entrou aqui, ó. Pelos benfeitores espirituais. Aí você vai estar lá reclamando, né, Bernardo? Por exemplo, você vai estar reclamando que não quer ficar na cadeirinha? Pode ser isso não. Tá feliz que tem cadeirinha, que pode sentar, que pode olhar o mundo sob outra perspectiva. Mas isso ele reclama. Ele reclama, mas ele tá melhorando. Eu vou estar lá, danada da vida. Maridão vai estar lá, reclamando? Não vai, né? A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Ainda ligamos muito a caridade à questão financeira. Ainda associamos muito que ser caridoso é doar. Doar o que nos é supérfluo. Porque ninguém doa o que te falta. Ninguém doa. Se você só tem um copo d'água, você não doa esse copo d'água. Se você só ganha R$10, você não doa os R$10. Não é isso que somos convidados. Mas a gente precisa dissociar. Não, meu filho, você doa sim. Não tô falando de você, não. A gente precisa dissociar uma chupeta pra enganar. A caridade com a questão financeira, com a questão material. Engana. Óbvio que ela é necessária. Fazer 10 anos. E é muito necessária, né? A doação material para que, através de alimentos, de roupa, ou do custeio de estudos, a gente consiga tirar determinados segmentos de uma condição de miserabilidade. Mas muito mais do que isso. A caridade, ela está dentro de casa. É você ter um olhar compassivo com quem coabita contigo, um ouvido suave, para não levar tudo a ferro e fogo, tudo que se escuta levar a ferro e fogo, ter uma língua mais doce, no sentido de pensar antes de proferir palavras. Tem famílias que se relacionam, você é insuportável, você é chato, você é isso, você é aquilo. É o hábito, é da boca para fora. Mas isso não é gostoso de ouvir. Então, que a gente consiga ser caridoso com aqueles que moram conosco. Porque sabendo ser com eles, a gente vai saber ser com os da rua. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Olha aí. Poxa, meu irmão é tão difícil, ô pessoa, ô criatura complicada. Nossa, meu cunhado, não suporto olhar pra cara dele. Tá vendo? Imagina se você não tivesse ele. Aí, a oportunidade de praticar a caridade, a oportunidade de se reconstruir através de uma experiência conflituosa. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Vai ficar sozinho, vai ficar pensando só em si, nos seus problemas, esquecendo que viver implica necessariamente em se relacionar, em se modificar. E a mudança, ela só acontece quando a gente encontra aqueles que nos chamam a mudar.
Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes conosco com os espíritos, né? Para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilício e vos cobrais de cinza. Não, ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se velhe o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Olha só, muita gente fala, não, mas a gente não pode ser feliz nessa terra. A felicidade, tem até aqui no Evangelho uma parte que fala a felicidade não é desse mundo. Em outro momento a gente estuda isso. Mas a felicidade nos é permitida sim. Para as coisas que vivemos, ele repete, sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Óbvio que a gente se questiona, poxa, como é que eu tô tão feliz aqui, comendo um banquete, e o cara ali, do outro lado da rua, tá revirando lixo para comer. A gente se questiona, se a gente tiver um pouquinho de humanidade, um pouquinho de fraternidade, a gente se questiona isso. Mas somos convidados a sermos felizes, a viver uma vida feliz, a viver uma vida harmoniosa e leve, observando que tudo aquilo que a gente faz não fere ou magoa o nosso semelhante. E aí vai da pequena à grande coisa. Eu não magoo os meus filhos, eu não magoo o meu marido, eu não magoo os funcionários que porventura trabalharem comigo, os meus colegas de trabalho, uma pessoa que eu nem conheço na rua. Tomei uma fechada de trânsito, é difícil me manter zen, é difícil, mas aí tá aí um exercício. Eu vou partir para cima do cara que me fechou, tirando todo o aspecto perigoso, mas eu vou partir para cima da pessoa, falando em impropérios, falando um monte de obscenidade. Tá aí, um exercício. Um exercício para tentar se lapidar. Teu vizinho gosta de um determinado tipo de música que você não gosta. Óbvio, ele tá te desrespeitando, colocando um som alto à meia-noite. Mas você vai desrespeitá-lo por causa disso? A todo instante, nós somos convidados a vivermos em harmonia, a nos melhorarmos. Então, eu achei essa leitura de hoje muito bacana, que é o homem do mundo, né? Nós vivemos no mundo. Nós vivemos, somos espíritos vivendo na matéria. Então, a gente precisa se valer das coisas do espírito que nós aprendemos, das coisas do espírito que nos são ditas a todo instante, através das leituras, das escrituras, do Pentateuco, através da vivência. Precisamos viver as coisas do espírito na matéria. E não renegar as coisas da matéria. Renegar as coisas da matéria que nos bestializam, que nos aproxima do mal. Isso nós precisamos repelir. Mas não, hoje, agora eu decidi viver somente pelo Espírito. Só. Então eu vou abrir mão de tudo. Não é assim, né? Não é esse o convite que a gente recebe. Não estou criticando segmentos religiosos que se valem dessa condição. Que não pode beber, não pode rir, não pode participar de celebrações, não pode isso. Não estou criticando isso. O que eu estou dizendo é que a doutrina que nós praticamos não nos convida a isso. Ela, pelo contrário, ela nos convida a vivermos e exemplificarmos na matéria as coisas do Espírito que somos constantemente chamados a aprender. Então, é somente através do exemplo. Eu vou parar de ir à festa. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar de conviver com quem me irrita. Eu vou parar de não sei o quê. E aí? Você parou, mas você melhorou mesmo?
Será que se você voltar a conviver, aqueles sentimentos animalescos que todos nós possuímos vão ter sumido ou só vão estar adormecidos esperando a hora para dar o bote? Não é não, Bernardo? Não é não? Eu, eventualmente, tem um meme da internet que fala: eu sou a fera num corpo de princesa, né? Há muito tempo eu já fui assim, eu queria brigar, eu queria... Tô me controlando. Porque eu tenho discernimento, eu tenho a capacidade intelectual para saber, teoricamente, o que é certo e o que é errado. Se eu não sei, eu tenho um monte de ferramenta que me mostra que efetivamente não vale a pena ser belicoso, e eu vou insistir em ser a fera? Eu vou insistir em toda hora fazer aquela transformação do Hulk de... Não dá, né? Não dá mais. A gente precisa andar pra frente. Permanecer nesses sentimentos que nos aproximam de vibrações muito ruins, não vale a pena. Não vale. Então, é o convite que eu faço a todos vocês para repensar. Escolha um dos sentimentos que te bestializa, sabe? Bestializa no sentido de se tornar animal. E tenta mudar ele. Devagar. Nenhuma mudança da noite pro dia prospera. Ela não prospera. Tô de dieta. A partir de amanhã eu não tomo um copo de Coca-Cola. Você vai ficar 1, 2, 5, 10 dias. No 11º dia você não vai tomar um copo, você vai tomar 50 copos de Coca-Cola. Então, são transformações. Reeducação mental. Reeducação de sentimentos. Porque isso somente com a consciência é que a gente consegue mudar. Que é a transformação consciencial, né? Que fala. É a vontade e a consciência de mudar. A Lidiane tá dizendo, eu também mudei muito, não brigo mais, e isso tem me feito muito melhor. Que bom. É muito, muito bom. Elaine. Elaine, você é sempre muito delicada. João, bem-vindo. Sônia, bem-vinda. Samanta. Andréia. Lu. Gente, todos muito bem-vindos. Entrou aqui também, eu vi que entrou o Grupo Semente. Muito obrigada por vocês estarem aqui essa hora com a gente. Ju, quer falar mais alguma coisa? Não? Quer não? Tô tentando enquadrar aqui para todo mundo aparecer bem. Obrigada pelo carinho. Eu espero que o domingo de vocês seja muito bom, muito abençoado, prazeroso. Aqui tá um céu azul lindo, bem convidativo à alegria, né? Porque os dias mais cinzentos a gente fica um pouquinho mais introspectivo. Eu gosto bastante, mas o céu azul, ele me inspira muito. Eu espero que inspire vocês também. A Sônia tá dizendo, preciso muito mudar. Entro sempre em atritos com a minha filha. Se a gente partir do pressuposto que todos somos espíritos imortais e todos trazemos uma bagagem, isso já nos alivia um pouco, né? Se a gente pensar, poxa, minha filha é tão mais nova que eu, ou mais nova que eu, e se sente no direito de fazer determinadas coisas. Mas caramba, se ela é espírito imortal, ela já tenha aquela vivência. Talvez tentar mudar a abordagem, sabe? Existe um livro muito bacana que se chama Comunicação Não Violenta. Eu indico muito. Ele não é um livro espírita, ele não é um livro espiritualista, ele não é um livro religioso. Mas ele nos convida à religião. E o que é a religião? É religar. É religar conosco mesmo e com o alto.
Então, de repente, você entender, tentar entender, né, as questões que eles fazem entrar em atrito e olhar de outra forma. O nome do livro. Chama Comunicação Não Violenta. Me dá um minuto que eu vou pegar ele e vou mostrar. Peraí. Vai falando aqui, papai, Bernardo. A gente falar, né, B? Falar o que, B? O que você vai falar? Que bom, a mamãe chegou. É esse livro aqui, ó. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é super, super fácil a leitura. Vale a pena ler porque não é só a relação com a família. É a relação com a sociedade. Relação com o trabalho. Relação com um colega, com um desconhecido. Ele nos ajuda a repensar. Ah, vai modificar 100% da minha vida. Não, não vai não. Mas ele só vai te mostrar uma outra maneira de abordar o outro. Porque nós viemos de uma cultura aonde é muito forte a teoria do bateu, levou. A gente precisa desconstruir isso dentro da gente. Ah, se fulano fez alguma coisa comigo, se eu não revidar, eu sou uma frouxa, sou fraca. Eu, especialmente, vivenciei muito isso. Ah, a minha avó não fazia isso. A minha avó não fazia isso e muitas vezes eu dizia pra ela, avó, fala sério, a senhora não vai responder? E ela falava, não precisa, isso é café pequeno. Hoje, depois aí de tanto tempo, que eu fui entender o que ela queria dizer. Hoje eu falo pra vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, eu tive o privilégio de conviver 34 anos com a minha avó. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Mas eu falo segura. A minha avó era uma sábia. Não porque ela desencarnou com 93 anos, não porque viveu em outra época. Minha avó era sábia. As coisas que ela falava, hoje em dia são vendidas em programas de coaching. Hoje em dia são vendidas em Feng Shui. Hoje em dia são vendidas em livros como esse, de comunicação não violenta. Então, assim, que privilégio que eu tive de coabitar com aquela criatura, sabe? Enfim, gratidão a vocês. E quer fazer a prece? Por quê? Ó, não quer fazer a prece. Eu quero agradecer, porque essas manhãs têm sido muito interessantes, né? Muito importantes. Isso eu acho que é muito válido. Eu acho que as pessoas até escrevem, obrigado, não sei o que, amanhã é legal. E é pra todo mundo, né? Eu acho que pra gente é demais. É muito legal. As crianças comentam, ficam 3, 4 dias falando sobre o Evangelho no Lar. Eles vêm e ficam 2 minutos, nem participam. Mas a semana toda estão comentando sobre isso. Como não participa? Não são 3, então a maior parte não participa. Eu tô participando, você tá pirado. O B participa Você tá muito pirado, eu participo sim. O B participa, é a força aqui, ó. Participa porque quer, né, filho? Se não quisesse, não participa. Porque senão ele já tava aqui reclamando. Não é porque Bernardo é deficiente físico, né, meu filho? Que não tem vontade. Tem vontade, sim. Mais do que nós todos juntos. Mas a mãe dele, ó, corta. Né, filho? Né, meu filho? Não adianta ficar com esse sorrisinho aí, não. Não adianta, não. Ele acorda, ele não perde a hora. Laura tá dormindo. Pedro veio aqui. Eita, educação. Deu um arroto. Pedro veio aqui e já saiu. Mas as crianças aqui, elas vivenciam isso, né? Então, eu espero que vocês vivenciem isso também na família de vocês. Fulano não quer participar. Não tem problema, não. Vai fazendo. Uma hora vai. Tá? Eu vou fazer a prece. Espero que todos estejam com suas aguinhas aí, fluidificadas.
Ah, eu sei que já estourou o tempo, mas eu posso fazer só mais uma leitura? Que eu tinha separado aqui, aí eu faço a prece e não tomo mais o tempo de vocês. Lembrem-se, quem quiser me manda foto para eu fazer o mural, por favor. Olha que lindo isso, gente. Quanto mais o espírito reconhece a sua fragilidade, mais ele reconhece também de onde vem a sua força, conforme ensina o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, eu achei isso poderoso, porque essa é uma das frases que eu falo para mim mesma direto. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tô passando por uma dificuldade, eu falo isso. Se eu encontro uma pessoa meio vuduzinha, eu falo isso também. É o tempo todo. Para entender melhor essa questão da força, reflitamos sobre a orientação oferecida pelo apóstolo. Se somos convidados a compreender que as leis divinas são os instrumentos que Deus oferece aos espíritos para que adquiram a força, como podemos entender, então, o ensinamento do apóstolo? No preceito, o que significa a palavra tudo? Tudo são as leis divinas presentes em nossa consciência. Tudo posso. O que significa posso? O poder que o Espírito traz em si para cumprir as leis divinas. Então, se a gente tudo pode, é porque temos a consciência das leis que Deus nos chama a experienciar, a viver e a exemplificar. E a gente já traz essa capacidade de vivenciar isso. Ninguém, absolutamente ninguém nasce 100% mal, incapaz de respeitar e viver e exemplificar as leis do mestre. Ninguém. Todos nascemos capazes. Todos. Tudo posso naquele. O que significa naquele? A força motriz do universo, a força maior, é o Todo-Poderoso, é aquela criatura que eu não tenho palavras para descrever. Tudo posso naquele que me fortalece. Que me fortalece, ou seja, a grande luz que oferece todas as capacidades intrínsecas para que, desenvolvendo por meio das leis divinas a ciência de compreendê-las, cumpri-las e amá-las, o indivíduo se sinta filho do Criador, fortificado na fonte que o criou, conforme o convite terapêutico que nos faz o Mestre Jesus de forma tão poética. Vinde a mim, né? Não, ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Que a gente se entregue, né? Olha aí o que a gente falou. Vivenciar as coisas do Espírito, exemplificar com a nossa vida as experiências, as leis divinas, através da consciência, porque através da consciência a gente compreende aquilo pelo qual nós somos chamados. Assim, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Deus nos oferece a força da energia primeira, a causa de todas as coisas. Podemos então dizer que tudo que está nas leis divinas nós podemos, pois Deus nos ofereceu uma herança ao nos criar. A herança de manifestarmos a sua presença no universo. Esse é o poder do Espírito. Porém, eu posso por quê? Porque pelas leis divinas me conecto com a fonte cósmica primária, Deus. E nisso eu me fortaleço, porque jamais deixo de receber um só instante da existência o fluxo amoroso que me fez chegar até o estado de consciência que sou. Ah, mas eu já perdi tanto tempo. Perdeu, já passou. Você está aqui, está se conectando com o Criador, percebendo a grandiosidade do amor dele para conosco. Para de pensar atrás, pensa daqui para frente. Essas noções nos levam a uma reflexão sobre o que é se fortalecer. Muitas vezes o espírito deseja se fortalecer, mas ao mesmo tempo se afasta dos verdadeiros recursos que o farão se tornar forte. Isso se dá porque o espírito, ao se conectar com a força, mantém o foco em sua fraqueza, em vez de focar a eterna fonte divina que existe como um fluxo nele próprio. Todos somos filhos do Criador, todos possuímos a centelha divina aqui dentro. O passado já ficou lá atrás.
é daqui pra frente, sabe? Não se martirize, não fique remoendo com o que você não conseguiu fazer até ontem. De hoje pra frente eu tenho certeza que você vai conseguir. De maneira suave, de maneira lenta, mas você vai conseguir. Não se frustre e não coloque sua lupa no que você não fez, mas sim no que você vai fazer e vai ser grandioso. Você vai ser objeto de transformação pessoal e transformação daqueles que estão à sua volta. Tenho certeza. Que Jesus, com a sua infinita bondade, misericórdia e amor, esteja conosco nesse domingo inteiro, nos inspirando, nos intuindo, nos reconectando às leis divinas, nos reaproximando daqueles que nos querem tão bem, apaziguando nossos pensamentos, balsamizando nossos corações e nos tornando, de hoje para frente, cada vez mais humanos, cada vez mais fraternos. Que Maria, Mãe Santíssima, nos embale em seu colo e que a nossa semana seja tinindo de boa, de abençoada, com muita saúde para todos nós. Assim seja. Graças a Deus. Um beijo, minha gente. Manda foto, tá? Manda foto para eu fazer o mural. Quem tiver meu WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Quem não tiver, pode mandar aqui pelo direct. Daqui a pouco eu vou catar as fotos todinhas e vou colocar no início da tarde o mural. Então eu fico aqui aguardando. Beijo. Tchau a todos. Dá tchau, beijo. Bernardo. Fala, tchau, pessoal. Agora eu vou comer minha fruta. Bom dia, boa semana. Boa semana.